Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar dos nossos condutores de clareamento. Você sabe o que são? Sim, hoje a nossa aula é sobre oxidantes. Os oxidantes, eles vêm para a nossa parte de colorimetria para nos auxiliar a atingir um tom desejado que a cliente precisa, seja ele numa coloração ou até mesmo numa descoloração. Mas a gente já sabe que quando se trata de descolorante, a volumagem do oxidante não é tão importante assim. Então, os nossos estudos hoje vão ser focados na colorimetria. Como que a gente faz para atingir um tom desejado da cliente, uma cobertura de branco fiel à cartela, duradoura e 100% de cobertura, aprendendo a usar corretamente essa ferramenta que é maravilhosa. Os oxidantes existem várias volumagens e cada empresa vai ter as suas volumagens de acordo com a sua necessidade. Algumas empresas, como é a que eu uso, vai ter oxidantes para os tonalizantes e oxidantes para as colorações. Outras empresas vão ter só oxidantes para as colorações. Enfim, mas o que importa é que todo oxidante ele é um condutor de um clareamento. É ele que vai conseguir nos levar de um tom escuro para um tom claro, ou então sair de um tom claro e ir para um tom escuro. Com isso, a gente precisa agora levar em consideração a nossa primeira aula sobre fundos de clareamento. Eles vão ser peça principal junto com o nosso oxidante para a gente tentar entender o que cada oxidante faz. Então vamos começar pelos oxidantes, falando de um por um e qual é a melhor forma de usar. Vamos lá? Os oxidantes abaixo de 10 volumes, eles não têm poder nenhum de clareamento. Ou seja, nós não conseguimos pegar um cabelo natural escuro e transformá-los em um cabelo quimicamente colorido. Porque os nossos oxidantes de 5 volumes, de 7 volumes, eles têm poder apenas de depositar os pigmentos. Então, eles não vão ter amônio suficiente para que haja uma despigmentação das melaninas naturais. Com isso, a gente consegue apenas uma abertura de cutícula para a penetração dos nossos pigmentos e aí sim a fixação deles no córtex do cabelo. Então, todo oxidante menor que 10 volumes não tem poder de abertura nenhuma do cabelo, seja ele claro ou seja ele de uma base natural escura. Já o oxidante de 10 volumes, eles sim vão ter poder de clareamento de até um tom. E é muito importante que a gente entenda este até um tom, porque ele se refere basicamente à cor natural do cabelo da minha cliente. Querem só ver o negócio? Eu vou colocar para vocês aqui de volta todas as nossas bases naturais e fundos de clareamento. Estão vendo? Então a gente vai entender que toda vez que a gente estiver trabalhando em uma base natural escura, ou seja, cores naturais da minha cartela do 1.0 ao 5.0, significa que o meu oxidante de 10 volumes não vai ter poder de abrir um tom de clareamento. Toda vez que eu estiver trabalhando com alturas de tom de cabelos claros, ou seja, do 6.0 até o 10.0 naturais, o oxidante de 10 volumes aí sim vai conseguir um tom de abertura de clareamento. Toda vez que nós falarmos que o oxidante de 10 volumes ele pode abrir até um tom de clareamento, significa que esse meu oxidante de 10 volumes em cabelos escuros do 1.0 ao 5.0 não tem poder nenhum de clareamento. E cabelos claros do 6.0 até o 10, eles sim vão ter poder de clareamento de até um tom natural. Para ficar exemplificado, vamos lá. A minha cliente ela tem um cabelo numa altura natural de um 6.0, tá? O cabelo da minha cliente tem um cabelo 6.0. E ela escolheu na cartela que ela quer uma coloração na altura de um 7.0. Conseguiram entender que do 6 para o 7, eu preciso clarear apenas um tom de clareamento? Então esse é o nosso pensamento. De onde estou e para onde vou? Eu estou num 6 e quero ir para um 7. Quantos níveis de clareamento eu preciso usar?
No caso do nosso exemplo, do 6 para o 7, eu tenho apenas um nível de clareamento. O oxidante que vai ter poder de abertura de até 1 tom em cabelos claros é o oxidante de 10 volumes. Quando nós falamos de oxidante de 20 volumes, a gente também está dizendo que um oxidante de 20 volumes ele vai ter poder de clareamento de até 2 tons. Como a gente falou anteriormente, até 2 tons. Então significa que em cabelos escuros, do 1.0 ao 5.0, o oxidante de 20 volumes ele vai conseguir me abrir apenas 1 tom. Do 6.0 ao 10.0, que são as cores naturais claras, o oxidante de 20 volumes ele vai conseguir me atingir o nível máximo de clareamento, que são os 2 tons de clareamento. Então vamos simplificar aqui. Toda vez que nós vemos um oxidante, uma embalagem, por exemplo, de 20 volumes, né? Que nós entendemos que são 2 tons, certo? Então a gente vai sempre pensar assim, ó. Em cabelos escuros, o meu oxidante, ele vai sempre abrir 1 tom a menos do que o primeiro número do meu oxidante. Um exemplo, vamos lá? Vamos lá então. O oxidante de 20 volumes, ó, 2, tá? O primeiro número antes do 0. O oxidante de 20 volumes, em cabelos escuros, ele vai me abrir um tom a menos do que me diz na embalagem. Então, o oxidante de 20 volumes em cabelos escuros, ele vai me abrir 1 tom. Então, se eu tenho um cabelo natural na altura de 1,5 e a minha cliente quer transformar o seu cabelo na altura de 1,5 para um 6.0, nós temos que ver então onde eu estou e para onde vou. Onde que eu estou? Eu estou numa altura de 5 natural. O 5.0, ele é uma cor clara ou ele é uma cor escura? Ele é uma cor escura, não é mesmo? Então, toda cor escura, o oxidante vai me abrir sempre 1 tom a menos do que me é proposto na embalagem do produto. Então, para o meu cabelo 5.0 natural se transformar em um cabelo 6.0 quimicamente transformado, eu preciso de uma altura de tom, ou seja, um poder de clareamento. O oxidante que tem força para transformar esse meu 5 em um 6 é o oxidante de 20 volumes. Por que 20 volumes? Porque o 20 volumes em cabelos escuros, ele vai sempre me abrir 1 tom a menos. Em cabelos claros, aí sim ele me abre os 2 tons. Agora a gente fala sobre os oxidantes de 30 volumes. Sim, vocês estão vendo que nós estamos conseguindo atingir diversos níveis de clareamento sem precisar descolorir, não é verdade? Essa que é a intenção dos oxidantes, nos conduzir a um clareamento ideal. Mas os oxidantes de 30 volumes, eles seguem o mesmo padrão dos outros oxidantes. Então vamos lá. Um oxidante de 30 volumes em cabelos escuros, do 1.0 ao 5.0, eles vão ter poder de clareamento de apenas 2 tons. E em cabelos claros, vão sim ter os 3 tons de clareamento. Vamos a um exemplo? Se a minha cliente está numa altura de tom de 5.0, tá? Cabelo natural. E ela tem ali alguns branquinhos, né? Ela tem alguns branquinhos para cobrir, e só que é muito pouco. Ela tem mais cabelos naturais com melanina do que brancos. E ela decide que ela vai cobrir o seu cabelo com uma altura de 7.0, certo? Então, a primeira pergunta que a gente se faz é: onde estou e para onde vou? Então vamos lá. Eu estou numa altura natural de 5.0 e eu quero chegar ao 7.0. Então vamos lá. 5, 6, 7. 2 níveis de clareamentos eu preciso ter para o meu cabelo 5.0 se transformar em um 7. Qual é o oxidante que vai ter força de clarear 2 tons em cabelos escuros? Se você respondeu o oxidante de 30 volumes, você está super certo. Porque o oxidante de 30 volumes em cabelos escuros, ele tem poder de clareamento de 2 tons. E em cabelos claros, aí sim a gente consegue atingir os 3 tons de nível de clareamento. Tá vendo como está ficando cada vez mais fácil? A mesma coisa, ele vai acontecer para o oxidante de 40 volumes. Mas em alguns casos, o oxidante de 40 volumes, ele precisa ter um auxiliar. E quando que ele precisa deste auxiliar?
A gente usa daí o nosso amigo chamado superclareador. Como eu falei para vocês, toda vez que nós estivermos falando em cabelos naturais escuros, né, do 1.0 ao 5, o nosso oxidante vai sempre abrir um tom a menos do que me diz na embalagem. Então, se eu tenho um oxidante de 40 volumes, ele vai me abrir 3 tons em cabelos escuros e 4 tons em cabelos claros. Então, por exemplo, agora, se você está com o cabelo natural na altura de um 5.0, certo? E a sua cliente decide que ela quer aplicar a coloração 8.0. E aí, qual é a receita que você vai fazer? Tenta responder, que a gente responde logo daqui a pouco. Então, se você conseguiu responder, essa é a hora que a gente revisa e vamos tentar responder. A nossa cliente tem um cabelo 5.0 e ela quer aplicar a coloração 8.0. O primeiro passo que a gente faz é identificar onde estamos e para onde vamos. Onde estamos? Em uma raiz natural 5.0. Para onde vamos? Uma coloração cosmética na altura de um 8.0. Agora basta a gente contar quantos níveis de clareamento a gente precisa para chegar até o 8. Então vamos lá, 5, 6, 7, 8. 3 níveis de clareamento. Estão vendo? Então agora, qual é o oxidante que em cabelos escuros consegue transformar 3 níveis de clareamento? O oxidante de 40. Isso mesmo. Viu como ficou muito mais fácil de atingir tons? Mas se, por exemplo, a sua cliente quer chegar numa altura de 9, hein? O que você faria? Aí, neste momento, nós precisamos usar os nossos super clareadores, porque são eles que nos dão uma carga extra de amônio para que a gente consiga atingir o fundo de clareamento necessário. Viu que legal? Dentre vários super clareadores, a gente tem várias cores, né? Nós temos 1111, 1212, 1211, 1111, são várias cores. Todo superclareador ele vai ter uma nomenclatura acima de 10 pontos alguma coisa, certo? Então serão 11, serão 12, 12.11, 12.12. Esses são os nossos superclareadores, tá? Na linha da Doha, os superclareadores eles fazem parte da Royal Fantasy, tá? Porque nós temos tonalizantes também 12.12, mas os tonalizantes nós deixamos para uma próxima aula, tá? Vamos agora entender como que nós usamos os nossos super clareadores. Esse é o momento em que a gente usa agora todo o conhecimento adquirido nesses 2 dias, fundo de clareamento e neutralização de fundo de clareamento. Se você não fez essa aula, eu super recomendo que você pratique para que você consiga extrair o máximo e realmente se tornar um expert em cor. Vamos lá. Se a nossa cliente precisa transformar o seu cabelo 5.0 em 9.0, certo? Eu preciso entender de onde estou e para onde vou. Eu estou num 5 e vou para um 9. Quantos níveis de clareamento eu preciso? Vamos lá? 5, 6, 7, 8, 9. 4 níveis de clareamento. Qual é o oxidante que vai fazer com que eu tenha 4 níveis de clareamento se tratando de cabelos escuros? Nenhum, porque os oxidantes em cabelos escuros sempre me abrem um a menos do que me diz na embalagem. Então, se eu usar um oxidante de 40 volumes, eu vou atingir 3 níveis de clareamento, certo? Então, como que eu faço para eu conseguir atingir este um tonzinho a mais que eu preciso? Aí eu uso os meus super clareadores. Mas qual super clareador eu escolho? Aí entra a nossa estrela de Oswald, a nossa neutralização de cor. Nós vamos sempre priorizar os super clareadores que tiverem nuance, ou seja, os números após o ponto, né? Que vão me neutralizar o fundo de clareamento daquela cor desejada. Então vamos lá. Qual é o fundo de clareamento do 9, que é a cor que a cliente quer? É amarelo, certo?
Então nós sempre vamos priorizar os superclareadores que vão possuir nuances que vão me neutralizar o fundo de clareamento necessário. Então, nesse nosso exemplo, como eu vou ter um fundo de clareamento do 9, que é amarelo, eu vou priorizar os superclareadores que tiverem nuances violeta, ou que tiverem nuances peroladas, nuances irisadas. E aí, ficou alguma dúvida? Se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de olhar o material que eu deixei aqui embaixo, um PDF explicando tudinho e, óbvio, usar o nosso canal lá no Telegram para tirar todas as dúvidas. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, por favor, a sua dúvida é muito importante para o crescimento de todo o nosso grupo, tá bom? E vamos agora para a atividade do dia. A atividade do dia ela é muito simples e muito legal. Nós vamos pegar mechinhas de cabelo, essas mesmo que a gente vem fazendo durante todos os nossos dias. Vamos pegar mechinhas de cabelo e vamos transformá-las nas cores que você quiser. Então essa é a hora de você brincar com as cores. Transforme, escureça, faça o que você quiser. É muito legal que você faça. Eu deixo aberto e eu quero saber qual foi a cor que você deixou. Então não esqueça de nos marcar, de compartilhar com a gente lá no nosso canal do Telegram, para a gente conseguir evoluir sempre juntos. Até a próxima aula e tchau!